Sou, como sabem, candidato a secretário-geral do Partido Socialista, com o mesmo desígnio de sempre na minha vida de serviço público: melhorar a vida dos meus concidadãos, cuidar bem dos nossos séniores, preparar um futuro melhor para as novas e para as futuras gerações, servir Portugal. Neste momento faço questão de dizer ao que venho, apresentar-vos com toda a clareza e transparência aquilo que proponho e quais os projetos que tenho para o Partido Socialista e para Portugal. Ao longo dos últimos anos de governação do PS, foi feito um investimento sem precedentes no Serviço Nacional de Saúde. Também aqui é preciso um novo impulso: atualizar a missão e os recursos do SNS, modernizar a sua organização e o seu funcionamento. Temos de apostar no aumento da formação de médicos em Portugal e na sua retenção no SNS. Temos de apostar em privilegiar um modelo de proximidade na prestação dos cuidados médicos. Temos de apostar no alargamento da Rede Nacional de Cuidados Continuados e Paliativos. Temos de apostar na complementaridade entre o setor público, o setor social e o setor privado. Para isso, já dei passos significativos num acordo a estabelecer com as Misericórdias e as IPSS que, aproveitando a sua rede já instalada, permita de imediato mobilizar 50% da sua capacidade no reforço aos exames de diagnóstico, às consultas e às cirurgias. Por outro lado, integrar na rede de cuidados continuados existentes no país as respostas de saúde mental e de apoio e resposta às demências. Tenho bem a noção de que a habitação se tornou numa das maiores preocupações para as famílias portuguesas e que é uma questão da maior importância a que urge dar resposta. O ponto de partida assumido deve ser este: só é possível diminuir as rendas e o preço das casas com mais casas no mercado. As nossas metas têm de passar por um aumento muito significativo do parque público de habitação acessível, porque já todos percebemos que o mercado, por si só, não será capaz de responder às necessidades. E tenho a consciência que, para fazer face a esta emergência, o setor público não é suficiente. Apoiando o setor cooperativo, que no passado garantiu casas dignas a muitas famílias portuguesas, mas também dinamizando e apoiando o setor privado, premiando os promotores que dediquem esses imóveis ou parte deles à habitação a custos controlados. Promoverei a reposição da dedução fiscal em sede de IRS dos encargos com os juros na aquisição de casa própria, por forma a apoiar em sede fiscal os custos de aquisição de habitação própria. Ao longo dos últimos 8 anos de governação do PS, Portugal passou a ser um país de contas certas, respeitando todos os seus compromissos internacionais, iniciando uma trajetória de redução da dívida pública e alcançando os primeiros superávites da história da nossa democracia. Estamos hoje em melhores condições para canalizar o investimento público, acompanhando os fundos europeus. Lançarei um novo programa de investimento público nacional para recuperar os aspectos positivos do PIDAC, numa estratégia e num modelo de funcionamento diferente, mais articulado com os territórios e com os seus atores, que sejam públicos, quer sejam privados, através do estabelecimento de contratos territoriais de desenvolvimento, com medidas e metas concretas. Apoiado no modelo implementado no passado, com grande sucesso, aliás, pela nossa Comissária Europeia da Coesão, Elisa Ferreira, em regiões como, por exemplo, o Val do Ave. Investimento público inteligente, dependente exclusivamente de uma estrutura de missão portuguesa que complemente e potencie os fundos comunitários. O complemento solidário para idosos, uma medida do governo do PS, permitiu tirar 134 mil idosos da pobreza. Tirou da pobreza os mais pobres dos pobres, os mais desprotegidos e mais frágeis, os idosos sem retaguarda familiar. A vida pública e a gestão das contas públicas exige que se tomem opções, e a minha é clara: direcionar os apoios sociais a quem mais precisa. Portugal está agora em condições não de cortar pensões, mas sim alargar este apoio social a mais idosos. Alterações no processo de atribuição do complemento solidário para idosos permitirão alargar esta prestação de apoio social a mais 300 mil pessoas, retirar mais 300 mil idosos do limiar da pobreza. Continuaremos o esforço de aumentar as pensões mais baixas acima de todas as outras, bem como a aposta
noutros apoios sociais e o investimento enorme que está a ser feito em equipamentos já são visíveis por todo o país. De uma forma responsável, sem nunca comprometer o futuro do verdadeiro compromisso entre gerações, que é a sustentabilidade da nossa segurança social. Mais para quem mais precisa. O Partido Socialista assumiu sempre a educação e o ensino superior e a defesa da escola pública como marcas identitárias da sua ação política. Essa é uma marca que prosseguirei com muito entusiasmo. Como socialista, entendo que a educação e o acesso ao ensino superior são ferramentas essenciais para a concretização da liberdade, da igualdade, que é algo pelo qual sempre nos batemos e continuaremos a bater-nos em nome de uma sociedade mais justa e mais decente. Quero também deixar uma mensagem para os professores. Quero dizer-lhes que irei trabalhar em conjunto com as estruturas sindicais para melhorar a atratividade da profissão, através do reforço da sua formação, da sua autoridade nas salas de aula, das suas condições de trabalho e da valorização salarial e da sua carreira. Depois do lançamento do programa das creches gratuitas, tenho a intenção de alargar a gratuitidade a todo o ensino pré-escolar. Em matéria de ensino superior, temos a intenção de continuar a nossa trajetória de convergência com a União Europeia em matéria de qualificações superiores. O nosso objetivo é que até 2030, 6 em cada jovens com 20 anos seja aluno do ensino superior. Concretizarei o Plano Nacional de Alojamento para o Ensino Superior. Reforçarei e repensarei toda a ação social escolar no ensino superior, estudando uma solução à semelhança da que está a ser estudada para a Segurança Social, de um apoio único que agregue num só valor todos os apoios dados aos alunos, nomeadamente a bolsa, a isenção ou apoio às propinas, o alojamento e a alimentação, dando, dessa forma, simplicidade, clareza e previsibilidade à atribuição deste apoio único, reduzindo os custos da estrutura dos serviços sociais para aumentar os apoios aos alunos. Todos os jovens portugueses, independentemente da sua situação económica ou social, da sua família, vão ter acesso pleno ao ensino superior. Aumentarei o valor das bolsas para os mestrados e criarei incentivos para a frequência de cursos em regiões do país com menor procura e com menor pressão demográfica. Lançarei um programa novo, Erasmus In, que permita aos alunos do ensino superior circularem entre instituições de ensino superior em Portugal, garantindo assim um enriquecimento e diversificação das experiências pessoais e experiências académicas. Vivemos tempos difíceis e complexos para o reforço da credibilidade do nosso sistema político e dos políticos em particular. O populismo não se combate com mais populismo. O radicalismo não se combate com mais radicalismo de sinal contrário. O populismo e o radicalismo combatem-se com a defesa das instituições democráticas, com a moderação e com a capacidade para saber ouvir e, acima de tudo, para executar as políticas ao serviço das pessoas e das famílias, resolvendo os seus problemas. Numa palavra, o populismo combate-se com a credibilidade. Como líder do PS, pugnarei para que no nosso partido sejam impostos os mais elevados padrões de exigência ética, devendo todos os candidatos, em nome do partido, assinar uma declaração de honra de cumprimento de todos os princípios e regras legais e éticas. Serei implacável, com a tolerância zero ao seu não cumprimento. Como pedra de toque, avançarei junto do Parlamento com propostas para a alteração da lei eleitoral, para aproximar os eleitos dos eleitores e, desta forma, aumentar a transparência e o escrutínio dos eleitos por parte dos cidadãos. Todos os eleitos têm que ter para com o cidadão um nome e uma cara e prestar contas do exercício do seu mandato, cara a cara. Sei bem da importância que as nossas empresas têm para a criação de emprego e para a criação de riqueza no nosso país. Em particular, conheço o papel essencial para a economia portuguesa das micro, das pequenas e das médias empresas, que são responsáveis por mais de 96% dos empregos que existem no nosso país. Estas pequenas e médias empresas são e continuarão a ser o motor da economia portuguesa e têm um papel insubstituível
no nosso desejo de mais e melhor emprego, de maiores rendimentos e de maior crescimento. Proponho, assim, intervenção imediata em 3 áreas. Baixar o custo do financiamento das PME, desde logo assegurando o custo zero nas garantias públicas emitidas para o seu financiamento junto da banca. Por outro lado, estabelecer um prazo máximo de 90 dias, que deverá evoluir para os 30 dias para os reembolsos dos financiamentos dos projetos apoiados por fundos europeus. Em terceiro lugar, redirecionar para as PME parte dos fundos europeus para apoio à modernização e aos fatores de produção. E o lançamento de um ambicioso programa, como no passado foi o do PEDIP, para permitir às PMEs dar um imenso salto na modernização tecnológica e na competitividade num contexto europeu e mundial especialmente exigentes. Sim, a continuação do crescimento da nossa economia acima do nível da União Europeia passa, sobretudo, pela capacidade e pela competitividade das nossas empresas e, assim, a capacidade para aumentar o rendimento e os salários dos seus trabalhadores. A defesa da dignidade do trabalho e o direito a um salário justo não são proclamações ideológicas ou temas de congressos partidários. É mesmo a nossa causa mais justa enquanto sociedade. Uma questão de justiça social, o maior desafio coletivo que teremos nos próximos anos e que nos deve mobilizar a todos, trabalhadores, empresários e o Governo. António Costa e o Partido Socialista lideraram no Governo que impulsionou o maior aumento de salários da história da democracia portuguesa, num clima de concertação e diálogo entre todos os parceiros sociais, sindicatos e empresários. Temos agora que levar mais longe o caminho já efetuado. Até 2028, como Primeiro-Ministro, quero levar o salário mínimo em Portugal a ultrapassar os 1.100 euros e, desta forma, possa ser equivalente ou superior ao que acontece hoje em Espanha, que, graças ao trabalho efetuado das contas certas, em muitos indicadores, já nos permitiu aproximar-nos mais. O esforço de convergência com a Europa que estamos a fazer tem que ter nos salários a sua maior prioridade. Temos também de prosseguir o esforço de aproximação do salário médio em Portugal em relação aos nossos parceiros europeus e apostar em salários de entrada mais elevados para os nossos mais jovens e mais qualificados que concluam a sua formação nas universidades portuguesas, de forma a aproveitar as novas gerações cada vez mais qualificadas. Nesse sentido, uma das minhas propostas passa pela criação do programa Agentes da Mudança, com vista a apoiar a contratação de jovens com doutoramento nas nossas PMEs, num sistema em que o Estado paga a totalidade do salário no primeiro ano e progressivamente vai reduzindo este apoio nos anos consecutivos. Desta forma, faremos uma autêntica injeção de conhecimento e inovação nas nossas empresas dos setores mais tradicionais, com enormes ganhos de competitividade e, certamente, de produtividade. A minha ambição é que os trabalhadores portugueses tenham condições para a sua realização profissional em Portugal. Prosseguirei determinantemente este objetivo. Para mim, como socialista, a valorização do trabalho é uma condição essencial numa sociedade decente. Podem contar comigo, por todos e para todos, para servir Portugal. A minha primeira responsabilidade, como secretário-geral do PS e como candidato a primeiro-ministro, é a de reafirmar a relação de confiança entre o povo português e o seu governo. O PS é o grande partido da esquerda democrática em Portugal e é central no regime democrático português. Um partido popular, pluralista, interclassista, onde cabem todos os que acreditam e defendem a liberdade, o progresso, a justiça social, a igualdade de oportunidades. Um partido de diálogo e de pontes. Um partido progressista, aberto e moderado, radical na defesa da democracia. É com uma longa tradição de diálogo com todas as instituições do país, quer sejam políticas, quer sejam sociais, que estamos aqui. Ao longo da sua história, sabendo sempre, em cada momento, colocar os interesses do país acima dos seus próprios interesses, desde Mário Soares a António Costa, em que se celebraram acordos de governabilidade para servir o país, com o PPD, com o CDS, com o PCP e com o Bloco de Esquerda. O PS é leal às nossas alianças.
quer em relação à Aliança Atlântica com os Estados Unidos, quer em relação à participação plena e liderante na Europa e na Organização de Defesa Comum da NATO, que tão relevante se demonstrou no momento em que temos uma guerra na Europa. Comigo, o PS manterá sempre a sua autonomia, mas procurará, naturalmente, os entendimentos necessários em áreas estratégicas para o desenvolvimento do nosso país. O PS foi e será sempre o maior fator de estabilidade e de governabilidade em Portugal. O voto das socialistas e dos socialistas é um voto livre e não pertence a ninguém, senão aos próprios. É uma escolha livre e consciente para responder a uma pergunta. Quem acha que tem as melhores características pessoais e políticas para alcançar uma grande vitória do PS nas eleições de 10 de março de 2024? Preciso do seu apoio e da sua mobilização junto dos nossos camaradas. Conto com cada uma e com cada um de vós. Conto com todos. Vamos dar força ao PS. Por todos e para todos, cada militante, um voto.